entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, tá bom? Quando a gente fala de Libertadores, não tem jeito, o rubro-negro já pensa nele, no Gabigol. Olha só. ...129 jogos, 97 gols, 29 assistências. Esses são os números de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa é gol! Gabigol. Gabigol! Gabi tocou, faz barulho, nação! O príncipe rubro-negro entrou para a história em 2019 ao marcar 43 gols em 59 jogos, na sua primeira temporada pelo Flamengo. E claro, os dois que os torcedores jamais esquecerão. E olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Eu só acredito porque estou narrando! Mas chegou 2021 e os números são ainda melhores. São 27 jogos e 27 gols. Média assustadora do atacante. Na Libertadores são 10 gols em 10 jogos. Artilheiro isolado da competição. Peça fundamental no elenco rubro-negro que luta pelo Tri da América. Pro Arrascaeta de primeira, Gabigol! Gol! A semifinal está chegando e vocês vão acompanhar aqui nos canais Disney. Bateu, Gabigol! Faz barulho, nação! Olá, Fã de Esportes, aqui no Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo pelo placar de 3-1. Com isso, já são 5 derrotas e 4 empates desde 2017, quando foi a última vitória palmeirense. A equipa teve personalidade, teve coragem, criou, pôs o adversário também a ter que defender, mas não a este nível, quando estamos a jogar para vencer campeonatos, não podemos sofrer um golo no segundo a seguir a nós termos marcados. Portanto, para mim esse, na primeira parte, é um ponto capital. O resultado também foi negativo, especialmente pela atuação no segundo tempo deste Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras se mostrou mais competitivo, mas no segundo tempo, com diversas alterações promovidas aí pelo técnico Abel Ferreira, o Palmeiras acabou sentindo. E o Flamengo, ainda que desfalcado de 5 jogadores, tendo aí de fora jogadores importantes como Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, conseguiu esse resultado positivo jogando dentro da casa do Palmeiras. Eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. A pergunta que eu faço agora para o estúdio é com relação às substituições de Abel Ferreira. Se essa derrota hoje passa pelas escolhas do treinador ou se faltou concentração a esse time do Palmeiras. Bom, recorde negativo, como o Palmeiras tem ido mal nessa temporada no Allianz Parque. Então, nos últimos 10 anos, olha só, o pior desempenho jogando em casa foi aquele em 14, com 10 derrotas. Quase rebaixado. Quase rebaixado, exatamente. Em 21 já são 9. Então já são 9 derrotas no Allianz, superando também o de 12 quando foi rebaixado. Interessante, né? Porque são nos recortes aí de quando o Palmeiras caiu. Mas isso é da temporada inteira, né? Não é do Campeonato Brasileiro. Da temporada inteira. Da temporada inteira. Que pega uma boa parte da anterior. Né? Então, Bruno,
Eu acho que o Palmeiras está rendendo no momento, tem que grifar isso, né? No momento, abaixo tem que render. Mas é uma questão coletiva ou de substituições que o Abel fez, como perguntou a Bibiana ali? Eu acho que as substituições, a intenção é melhorar o time. Acho que o problema é que o time já não entra tão bem, já começa meio mal. Mas eu vou ter que dar a mão à palmatória que ele entra com o time que eu pensei que fosse entrar. Minha dúvida era o Piquerez. Mas eu achei que ele fosse entrar com aquele time. Tá. A gente falou sobre isso aqui na sexta-feira, inclusive. Só que o rendimento foi abaixo. E o rendimento com a bola, na hora de envolver o adversário, aí não dá para confiar só no talento individual, porque esse cara é melhor que o outro no drible, na velocidade. É preciso facilitar a vida dos jogadores. É preciso criar jogo ofensivo. E isso aí é, de novo, na conta do Abel. Não é, porque o Breno Lopes entra e... Cara, se a gente for olhar os jogadores que tem no banco de reservas e pensar, esses são os salvadores da pátria, não precisa do técnico. Eles já são salvador mesmo, os salvadores. Mas assim, como as coisas também estão ligadas, né? E como a desatenção, ela prejudica essa falta também de argumentos ou de alternativas que o Palmeiras tem. Foi igual o jogo contra o Cuiabá. Palmeiras contra o Cuiabá, ele entrou assim grandão porque tinha vencido o São Paulo, lembra? Tomou um gol com 1 minuto. Não sabia mais o que fazer para virar a partida. Ontem ele marca um gol... Contra o Cuiabá lá atrás, né? É desatento, sofre um gol. Como é que você entra desatento numa partida como essa? Tem uma entrevista... E aí você não consegue virar o jogo depois de novo. Desculpa te interromper, que eu estou lembrando de uma situação aqui, de uma entrevista do prof. Juan Carlos Osorio, quando ele era técnico de São Paulo, destacando também uma pesquisa que mostra que, após você fazer um gol, os próximos 5 minutos são terríveis. Porque dá um certo relaxamento, mas 15 segundos não dá, né, gente? 15 segundos é demais. Mas é engraçado, a gente até mostrou na primeira hora aqui do programa, né, o lance do gol, e o que acontece, a gente não conseguiu mostrar do primeiro toque na bola, né, que é o reinício do jogo, porque o câmera estava mostrando a comemoração. Isso. Né, é uma filmagem só, não tem cortes, mas... Quando a bola sai, o Palmeiras ainda está comemorando, ainda está ali celebrando. E é num instante. Porque é quase que, como eu mostrei ali, um efeito dominó. Que está comemorando, está um pouco desatento, o Dudu não marca o Isla. Aí o Piquerez tem que sair. No que o Piquerez sai, abre um espaço nas costas dele, entra o Everton Ribeiro, cruza, do outro lado entra o Michael e faz o gol. Você desmonta. É uma desatenção rápida, que muitas vezes não dá em nada, tá? Às vezes é natural isso, está ali, está comemorando, celebrando. O adversário toca, não sabe um pouco o que fazer com a bola. O Flamengo sabia. O Flamengo estava ligado, o Flamengo não baixou a cabeça. Vou jogar. Agora, é um lance de desatenção ali, rápida, e isso acontece muitas vezes no jogo, em muitos times, mas não é o motivo do Flamengo ter vencido o jogo. E aí você tem mais 75 minutos contra um adversário que está todo desfalcado e que perdeu outros titulares também. Justo, é isso. O Flamengo tem mais futebol que o Palmeiras. Ponto. O elenco é melhor? Acho que o elenco é melhor, mas nem tanto. Não é tão melhor para a diferença que a gente tem visto historicamente agora, nesses últimos 9 jogos aí, que o Palmeiras não ganha do Flamengo. O Palmeiras devia ter vencido o Flamengo. É futebol, é qualidade de futebol. É a ideia de jogo, é a proposta de jogo. Repito, a do Palmeiras não é de se jogar fora. Ela é válida, ela existe. Só que, em alguns momentos, é insuficiente. Cabe ao técnico do Palmeiras construir no seu time a capacidade de gerar jogo contra uma defesa bem montada. Ponto. Ele gera jogo na transição em velocidade. Contra uma defesa bem montada, postada defensivamente no chamado bloco baixo, o Palmeiras tem enormes dificuldades. E isso é como? É na tabela, é na triangulação, é na aceleração no tempo certo. Não é só em roubar a bola e, com o campo aberto, correr, porque isso a gente já sabe que o Palmeiras faz bem. Quando eu não tenho esse campo, quando o adversário me nega essa velocidade, como é que eu vou criar? O Palmeiras tem graves dificuldades. E mesmo com um período para treinar, Marra. Porque essa queda no Brasileiro coincide com essa sequência onde o Palmeiras já tinha caído na Copa do Brasil. Esse é o ponto. É decepcionante. Esse é um dos. Nesse sentido? É decepcionante, porque a gente espera isso. O calendário massacra os técnicos.
quando os técnicos têm algum tempo para apresentar algo diferente, eles têm que apresentar. Tem que apresentar, porque está ali, é claro que tem um jogador ou outro que às vezes vai precisar de um descanso, tudo, mas o jogador está treinando ali, Bruno, é preciso criar uma situação diferente. Eu não estou com isso esquecendo que do outro lado estava o Flamengo. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Opa, perdeu a Arrascaeta, já fez um gol, vou ficar aqui um pouquinho e vem cá. Até porque essa é uma estratégia. Eu acho que outros times vão acabar fazendo isso com o Palmeiras também. Vem cá e me envolve, porque eu sei que você tem dificuldade nisso. E o Flamengo fez também. E o Flamengo mostrou que consegue jogar das duas formas. O Palmeiras não mostrou que consegue jogar das duas formas. O que você achou da entrevista do Abel depois do jogo? Eu achei que ela, pretensamente, teoricamente, se você me pergunta numa redação, e aí, qual o título que você vai dar? Eu ia para essa... Você está transcrevendo a matéria do Abel, eu ia falar, olha, ele ameaça falar que a culpa é dos jogadores, mas ele crava que a culpa é dele. Isso. Porque em vários momentos ele fala, a responsabilidade é toda minha, que não sei o que lá, mas aquele primeiro gol não pode tomar, o outro segundo gol... O que é verdade. A gente treina para não... O que é verdade, né? Então ele está dividindo com os jogadores algo assim. Eu vou fazer aqui a questão do elenco, né? Porque ele cita isso, ele vai nisso aí, né? Vamos lá, vamos voltar no início do ano. Início desse ano. Michael. Você pode contratar um desses que eu vou te falar. Michael, Rony, Dudu ou Wesley. Não, o Michel está em último da fila. Você pode contratar um desses que eu vou falar. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga ou Vitinho. Sim, você tem razão. O elenco do Flamengo... E aí? Precisamos reconhecer, o Vitinho está jogando uma barbaridade. Sim. Mérito de quem? Do Flamengo, o clube. Não é só... Vitinho, Michael, não é só do Renato, tá, gente? Vamos tirar isso de dizer que o Renato chegou e transformou. Michael e Vitinho já vinham construindo um crescimento de produção sob o comando do Rogério. Antes do Renato. Sim, antes do Renato. É claro que o time como um todo melhora com o Renato. E aí eles surfam nessa onda. Porque aí o Renato melhora o Gabigol, melhora o time melhora. Arrascaeta, melhora todo mundo. Esse é o ponto. Mas assim, não, o Michael o Renato chegou, o Michael mudou. Não, ele já vinha jogando bem. Naquele período de Copa América que o Flamengo tinha uma série de desfalques, o Vitinho estava jogando mais no lugar até do Everton Ribeiro. Mas estava jogando bem. O Michael estava jogando bem. Quando o time todo cresce, eles também crescem. Mas não é uma coisa assim que virou a chave. O Renato melhorou a equipe como um todo, não individualmente esse ou aquele. Na sexta, Eugênio, você falou aqui que queria ver o Pedro, se ele tinha se recuperado depois de um período ali de problemas físicos. O que você achou? Gostei. Embora ele tenha saído com câimbras, né? Agora a gente fica assim, meio que na dúvida se realmente estava com câimbra ou se ele aproveitou ali para parar um pouquinho o jogo naquele momento e tal. Ele saiu, mas assim, ele participa do primeiro gol do Flamengo, fazendo um pivô inteligente ali. Me pareceu mais inteiro fisicamente. E ele faz um gol, né? A gente não citou aqui, tem um gol do Pedro. Tem um gol do Pedro, sim. E no gol do Pedro, mostrando a característica dele de centroavante, jogador alto. A bola levantada no escanteio pelo Vitinho, tirando da marcação por zona do Palmeiras. O Palmeiras protege a entrada da área, o Vitinho bate mais aberto. E o Pedro sobe sem marcação, vindo um pouco de trás, inteligente, mas se aproveita da capacidade física dele. É um jogador alto e ele testa muito bem, sem defesa para o goleiro. Sim. Achei que é um jogo de redenção do Pedro depois de um momento difícil. A gente vê ali o gol do Wesley, né? Aproveitando a desatenção também do Andréas Pereira com o Isla, mas a defesa do Flamengo também começa a ganhar, ou vai ganhar um reforço importante. O Davi Luiz vai ser apresentado já oficialmente, tá? Porque ontem ele estava no Allianz Parque, já usou a camisa do Flamengo e já falou para a nação. 24 horas não, acho que foram longas horas, longos dias aí, sem dúvida nenhuma com ansiedade, mas também com muita emoção e gratidão por estar tendo a oportunidade de vestir o manto sagrado, de fazer parte da história desse clube tão grandioso, que vivi muito na minha infância, vendo, aprendendo, crescendo, assistindo, admirando. E hoje poder estar voltando para o Brasil, para o melhor lugar, o lugar onde eu devo estar, onde senti o carinho mesmo antes de ter algo já confirmado
e sem dúvida nenhuma, ansioso para poder entrar em campo e fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Eu joguei em inúmeros clubes ao longo da minha carreira, grandes clubes, em grandes centros, em grandes países, capitais, mas sem dúvida nenhuma a torcida do Flamengo é diferente de tudo isso. Tenho a possibilidade de conhecer grandes jogadores já do elenco, ter tido histórias em conjunto. Felipe e Diego são alguns deles, onde estou feliz de poder reencontrá-los, estou feliz de poder ter a oportunidade de escrever um pouco da história que eles já escreveram também aqui dentro deste grande clube. Estou tendo a oportunidade talvez melhor que a deles, está vindo já no momento crucial da temporada e está ali bem perto, isso. Então eu venho com a mesma ambição, com a mesma fome, com a mesma vontade, como se eu estivesse assinando hoje pelo meu primeiro clube profissional, porque eu só jogo futebol ainda porque eu amo futebol, porque eu amo esse desafio, eu amo essa de sentir essa adrenalina, de sentir todos os dias, de treinar, de me dedicar. Então, sem dúvida nenhuma, venho com muita sede de títulos, de vitória, porque é isso que esse clube merece. Nessa sede toda, então, do Davi Luiz, que vai ser apresentado logo mais às 1h30, tá, pessoal? O Flamengo de 19 não conseguiu, o Palmeiras de 20 também não, apesar de serem times de sucesso. Mas disputar até o final as 3 competições. Eu nem vou falar em ganhar as 3 porque é do jogo, certo? Mas disputar até o final. Com esse elenco, o Flamengo vai conseguir? Vocês acham? Acho bem possível. A Libertadores já está na semifinal, certo? A Copa do Brasil está muito perto também. Né? E no Campeonato Brasileiro vai também. Vai também. Eu acho que sim. Eu sempre acho que é uma tarefa impossível. Ganhar os 3. Ganhar os 3. Sempre acho que é uma tarefa impossível. Se o Flamengo conseguir, vai quebrar a minha tese, o meu pensamento. Eu posso estar errado, mas acho que chega um momento em que há um funil em que você acaba tendo que optar e tem dificuldade de manter rendimento nas 3 competições. Se você tenta todas no mesmo nível, você acaba perdendo. Mas pode ser que o Flamengo, que já destruiu uma série aí de tabus, ele possa também quebrar essa minha tese. Eu acho. Continuo achando até que o Flamengo ou qualquer outro clube, pode ser o Atlético, né? Pode. Mas eu acho que a dificuldade nessa temporada está também no rival. Sim. Porque você tem um rival que também pode conseguir isso. Um dos dois foi campeão estadual. Ou seja, verdade. Os dois estão falando em 4 títulos. E claro, para o Palmeiras ano passado foi muito difícil porque tinha um adversário tão competente quanto no Brasileiro, que era o Flamengo, certo? O Flamengo, em 19, ele caiu cedo na Copa do Brasil, logo no início do trabalho do JJ. E isso foi o que possibilitou ao Jorge Jesus ter tempo para montar aquele time que ganhou a Libertadores e Brasileiro. O fato de ter algumas semanas livres que os outros não tinham, que eram semanas de Copa do Brasil, em 2019. Mas esse time já está montado agora. Essa é uma vantagem. Só que tem o desgaste porque, além de tudo, como disse outro dia o Marcos Braz, o Flamengo joga também as eliminatórias. Verdade. Porque ele perde vários jogadores nas eliminatórias. Esse é um outro problema que o Flamengo enfrenta esse ano. Então, abraçar tudo me parece ainda muito difícil. Impossível não é. Vamos ver se o Flamengo prova o contrário. Vamos lembrar o Palmeiras em 2018? Isso. O Palmeiras, ele abre mão do Campeonato Brasileiro, escala o time reserva no Brasileiro e o titular em Copa do Brasil e Libertadores. O titular perde as 2 competições e o time reserva é campeão brasileiro. Coisas do futebol. O Galo também está de olho nessa quantidade toda de títulos, hein? Ontem, olha, foi muito bem, deu um passo importante.